Bom, primeiramente cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, tudo bem? Eu queria agradecer primeiramente a Deus por nós estarmos aqui agora na presença dEle. Sei que nós demoramos um pouco de tempo, na verdade, um pouco de período de tempo para fazer o vídeo, mas graças a Deus nós estamos aqui para falar um pouco da palavra dele. E hoje a palavra de Deus, eu vou te falar que é maravilhosa. O que Deus ele quer dizer nessa palavra, eu sei que a gente está um pouco aqui, mas o que Deus quer dizer nessa palavra é muito maravilhoso, muito lindo mesmo. Mandar um abraço a todos vocês, agradecer, tá? Por vocês estarem comentando, vocês estarem vendo, porque o importante não é visualização, claro, mas o importante é vocês verem e conhecerem da palavra, tá? Mandar um beijo também, um abraço, tá? Que eu quero gravar muito um dia que eu for na casa deles também, pra Ana Vitória, tá? Antes que eu esqueça, tá? Da Ana Vitória e do Isaac também, o dia que eu for na casa de vocês, tá? O dia que nós fomos nos encontrarmos, a gente vai gravar um vídeo junto, a gente louvando e agradecendo o nome do Senhor junto, tudo bem? Então um abraço e um beijo pra vocês. Vamos lá. A palavra hoje vai ser de Mateus 25, versículo de número 14. Ela vai falar para nós sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos ela pode ser uma referência sobre a cruz que Cristo nos deu. Sobre a questão que nós ouvimos a palavra, se você quiser, já ouviu, acredito que já ouviu. Se não ouviu, vai estar aí, abre aspas. A palavra ela vai dizer assim, a palavra que nós ouvimos, né? É que Cristo não dá uma cruz o qual você não consiga carregar, fecha aspas. Né? Essa é a palavra que muitas pessoas falam, que Cristo não dá uma cruz que você não suporta carregar. Aí lá vem, é mito ou verdade? É verdade. É verdade, Cristo ele não vai te dar uma cruz o qual você não consiga carregar. Dentre isso, se você não acredita sobre isso, nós temos na Bíblia palavras que vai mostrar para nós que Cristo lhe dá uma cruz para você carregar conforme a sua capacidade. Dependendo da sua capacidade, ele vai te dar uma cruz. Se nós temos a capacidade de carregar a cruz pesada, nós somos então capazes de carregar a cruz. Mas põe em mente e põe isso na sua vida. A cruz de Cristo nós não carregamos, porque só ele teve a capacidade de carregar a cruz que ele teve, que ele carregou. Nós, portanto, nós temos uma cruz também, o qual nós somos capazes de carregar. E a pergunta que é deixada já no primeiro tópico é: qual é a sua capacidade? Não só para você, mas sim para mim. Qual é a minha capacidade em carregar a cruz? Como é? E a palavra vai nos mostrar em Mateus capítulo de 25, versículo de número 14. Ela vai dar um exemplo para nós falarmos o seguinte. Ela fala que um certo senhor, que era o dono das terras ali, por exemplo, dono de terras e dono de servos, ele decide sair do país, ele decide viajar. Dentre isso, ele deixa seus servos no controle. Ou seja, o que é a questão de deixar os seus servos no controle? Por exemplo, o que é a questão? A questão é a seguinte, que o senhor ele foi viajar. Vamos supor que o senhor ali, ele é um cara que trabalha, claro que trabalha, né? É um homem que trabalha, ele tem que fazer o dinheiro dele crescer mais, certo? Então ele deixou os servos ali por fazer essa questão. Ó, eu vou sair agora do país, eu vou sair agora desse lugar, vou viajar, quero deixar você no controle. O que eu fazia, o que eu ganhava de dinheiro e ali eu construía e multiplicava, eu quero que você faça também, tá? Então faça. É claro que a palavra, ela não fala para você assim, ó, Deus disse isso para você fazer tal, tal. O Senhor disse isso, isso, isso. Não. A palavra, isso já põe em sua mente, em seu coração, isso é o que Deus já fala. Tanto nos vídeos passados, tanto nos vídeos daqui para o futuro, que é a palavra, ou seja, a Bíblia, não é literária. O que quer dizer literária? A Bíblia ela não vai dizer aquilo que você quer ouvir, tá? A Bíblia ela não vai dizer aquilo que você quer ouvir. Não vai. Deus ele não vai falar aquilo que, eu quero ouvir isso. Não, Deus não fala aquilo que você quer ouvir. Às vezes a palavra ela é dura e vai ao contrário do que você quer dizer. A Bíblia a gente tem isso, então a gente tem que colocar isso no nosso coração, tá? Nós sentimos. Mas também Deus ele mostra para nós que a Bíblia, por não ser literária, ela é capaz de interpretá-la. Nós, porém, então, a Bíblia ela não fala literalmente, mas, portanto, nós temos que interpretar a Bíblia. Interpretação, quem dera é Deus. Como que eu faço, então, para Deus interpretar a Bíblia para mim? Através da intimidade. Como? Lendo a Bíblia. É isso que você tem que fazer. Ler a Bíblia, você vai ganhar intimidade com Deus. Tá? Então, muito interessante. E a palavra, então, ela começa... Porque a palavra não é simplesmente uma palavra. É uma parábola. Parábola, muitas pessoas dizem que parábolas são histórias, ou seja, algo que não aconteceram. Pessoas em vários tipos de igrejas
dizem que parábola é aquilo que não acontece. Ou seja, aquilo que não aconteceu. É apenas uma história para ilustrar o que Jesus queria dizer sobre o céu. Podemos falar que sim ou podemos falar que não? Como aí? Mito ou verdade? Isso vai de cada pessoa, claro que muitas pessoas têm uma ideia, mas para nós, eu acredito que a palavra, essa parábola, não é simplesmente uma história. Não é um fato, não é um mito. A parábola é um algo verídico, é um algo verdadeiro. É um algo verdadeiro. Eu acredito que Jesus ele tira exemplos das coisas daquilo que as pessoas entendem. Jesus tira exemplos de pessoas que eles viram passar, que ele viu passar, porque Jesus é o cara, né? Que ele viu passar, ele tira exemplo, ele dá de exemplos para as pessoas. Jesus aqui, ele está falando por parábolas. Ele diz primeiro de 25, ele diz sobre a parábola das 10 virgens, e depois ele diz aqui da parábola dos talentos. Talentos não é talento, tá? Talento de ter talento. Ah, qual talento que você tem? Não, não é isso. Talento é dinheiro, tá? Dinheiro. Que a gente conhece como moeda, tá bom? Moeda. Então o senhor ali da casa, que ele decidiu viajar, então ele escolhe 3 servos. Ele tem 3 servos, ó. 3 servos. Ele escolhe 3 servos. E desses 3 servos ele dá o primeiro 5 moedas. 5. Então 5 moedas no primeiro servo. No segundo servo ele dá 2 moedas. A palavra vai dizendo para nós no versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Ou seja, ao terceiro ele deu 1 talento. Aí a palavra continua, vírgula, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O questão aqui é agora, é isso que quer dizer sobre a crucificação de Cristo, sobre a cruz, na verdade, crucificação não, mas sobre a cruz que nós temos a carregar e sobre os talentos da nossa vida. Que Deus ele dá uma cruz para nós, que nós temos a capacidade de carregar, conforme a cada capacidade que temos de carregar. A palavra aqui nos parábolas dos talentos, ela ainda dá continuidade, pois ela é bem grande, na verdade, ela é bem grande. Ela termina no versículo 30, na minha Bíblia. Ela é bem grande. Mostra para nós que a capacidade do primeiro que recebeu 5 moedas quer dizer que é grande. Só que a capacidade do cara que recebeu depois, que no caso é o homem que recebeu depois, que é o servo, ele recebeu 2 moedas, quer dizer que a capacidade dele é menor do cara que recebeu 5. Da mesma maneira que o homem que recebeu 1 moeda, ela ainda é mínima, ela é menos ainda ao cara que recebeu 2. Mas, portanto, o pouco ele recebeu. Mas, porém, ele recebeu. O que quer dizer? Às vezes nós reclamamos de Deus. Ah, eu não recebo nada. E às vezes Deus te dá 1 só. Para você ter compromisso. E você acha muito, ou acha perigoso. Ou acha demais. Mas é só 1. E às vezes a gente acha demais. Na parábola do talento é isso que quer mostrar. Primeiro, a palavra fala que o homem que recebeu 5 talentos, ele foi, trabalhou e recebeu mais 5. Então 10 talentos aí. O segundo homem que recebeu 2 talentos, ele vai lá, trabalha e recebe mais 2 talentos. 4 talentos. E o homem que recebeu, o que ele faz? O que ele faz? Ele faz assim. Ó, ele fala aqui assim. 18, versículo 18 ele fala: mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O cara escondeu o dinheiro. Ele não pensou em multiplicar. Olha, daí vem. Olha que interessante. Isso a gente tem que deixar bem claro também. A palavra ela está falando para nós sobre talento, sobre dinheiro. Assim, tá. Deus ele não está querendo dizer aqui para você agora, aqui nessa palavra, que você tem que multiplicar o seu dinheiro mais e mais. Eu não estou dizendo isso, hora nenhuma. Deus ele não disse isso. Deus ele está querendo dizer para você assim como o Senhor representa Deus na parábola, ele está falando de representação, não quer dizer que é algo fictício, como a gente já disse, é verídico. Assim como o Senhor está representando Deus, assim os servos estão representando nós. Como assim? Aquele homem que recebeu 5, ele quer dizer daquele homem que hoje pode ser um de nós, eu, você, e assim por diante, que recebeu 5 talentos, quer dizer que nós temos uma capacidade maior de organizar, na verdade de organizar e de termos conta, de darmos conta, de termos a responsabilidade de cuidar desses 5 talentos. Esses 5 talentos aqui na Bíblia está falando sobre moedas. Mas o que Deus quer dizer hoje para nós é aquilo que Deus está te dando, os talentos, vamos representar hoje por algo espiritual que você recebe, por algo de compromisso que você recebe, compromissado.
levar a palavra, tocar o louvor, ser alguém, né, ser alguém, eu falo de questão de ser alguém da palavra, levar a palavra de Deus, ser alguém do louvor, levar o louvor. Isso é compromisso. Às vezes você tem muito compromisso, 5 talentos ali é porque 5 talentos pode ser muito, pode, é muito. Só que quer dizer o quê? Que a capacidade de cuidar é maior. É maior. Você tem que analisar, você tem que entender que as nossas capacidades são diferentes dos outros. O interessante que é que o cara que recebeu 2, ele não ficou com inveja do que recebeu 1, ou recebeu 5. Da mesma maneira, o homem que recebeu 1, ele não ficou com inveja do que recebeu 2. Ele sim ficou com medo de ir e arriscar. Da mesma maneira somos nós hoje. Olha, eu falo por experiência própria de questão de jovem. O jovem, quando ele termina a escola, igual né, eu digo porque já aconteceu comigo, e sim, a experiência que a gente também tem que trazer. Não se envergonhe de dizer por quê. Porque você passou, sim, eu passei, mas eu reconheci que estava errado. E hoje eu estou certo. Não estou certo. Hoje eu estou certo que eu acertei de novo com Deus e estou aqui. Vou levar a palavra. Pode caindo. Maravilha, hein? Vai. Passa aí já. O jovem, quando termina a escola, ele tem compromissos a fazer que às vezes as pessoas colocam na cabeça dele muito compromisso. Muito compromisso. E às vezes o jovem fica fadigado. Às vezes o jovem, ele vê um colega que trabalha, um amigo que trabalha, e ele pensa, eu vou fazer o que ele faz, vou trabalhar também. Às vezes ele trabalha e faz curso, então eu vou fazer trabalho e vou trabalhar e vou fazer curso também. Só que você tem que colocar hoje que a sua capacidade não é igual à capacidade dele. Eu olhei isso. Eu via meus colegas e amigos meus que trabalham, fazem, hoje, né, não, mas hoje trabalham, olha pra você, trabalham, fazem curso, e eu querendo seguir o mesmo rumo. Vou trabalhar, vou fazer curso. O que Deus ele quer de mim não é o que querem para ele. Não estou querendo dizer que eu sou mais abençoado do que eles. Não. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: a capacidade deles de trabalhar e fazer algo, de cuidar disso, a responsabilidade maior, eles conseguem fazer. Portanto, a responsabilidade que eu tenho para você é diferente. Se você fizer o que eles fazem, você não conseguirá. Porque a responsabilidade, a capacidade que você tem não é essa. A capacidade que você tem é outra. Deu para entender? Que a sua capacidade não é a capacidade dos outros. Quando na verdade Deus falou isso comigo, a minha família falou isso comigo, que os casos meus pais falaram isso comigo, eu realmente consegui entender qual é o verdadeiro propósito para mim. Que a minha capacidade não é igual à capacidade dos outros. Que a minha capacidade é só minha. E só. Sabia? E só minha. Porque não existe outro igual a mim. Não existe outro igual a você. A capacidade é sua, a salvação é sua e a força é só sua. É aquele algo. É aquele algo. Você toca violão também. Você prega também. Claro, para a honra e glória de Deus. Tá? É honra e glória de Deus sempre. Você consegue fazer isso, eu não consigo. A minha capacidade é maior porque eu decidi aprender. É conforme a sua capacidade. Tá? Igual meu colega está aprendendo. Já apareceu muitas vezes aqui também. Pelo menos em algumas lives que a gente fazia de violão, ele apareceu. De violão. Hoje ele toca violão. A igreja foi a primeira a doar um violão para ele, a empresa um violão para ele. E ele tocou violão, toca violão hoje. É claro, ele não é da igreja, não. Não é da igreja, mas o violão é da igreja. O violão é da igreja, toda ela tocando. Mas a capacidade é interessante. É ele e o violão agora. É a capacidade dele. É a capacidade dele. E hoje ele toca. Porque ele dedicou-se a fazer e a capacidade dele foi boa. É isso que Deus quer dizer para você. A sua capacidade qual é? É claro que a capacidade dele do violão hoje pode ser menos. Ele toca, hoje você vai ver. Hoje, se eu tocar com ele, é claro que ele não vai tocar as mesmas coisas que eu. Ele não vai saber fazer as mesmas situações que eu faço no violão. Por quê? A capacidade dele pode ser diferente. Ele ainda pode estar aprendendo. Ele pode estar no começo, mas eu também estou no começo, claro. Mas eu sei fazer mais um pouco, porque a minha capacidade pode ser mais. A questão não é sobre mim. A questão que eu quero dizer é sobre a palavra. Dando um exemplo claro de mim mesmo aqui. Entendeu? Eu quero trazer a Bíblia primeiro para vocês. Que é a capacidade da Bíblia que eu quero trazer para vocês. Primeiro, é que Deus está falando que Ele está te dando algo. Deus está te dando algo. Deus Ele sempre nos deu algo. Deus Ele está nos dando algo. Por quê? Porque Deus Ele ama você.
E Deus ele está te dando algo, ele quer que você tenha a capacidade de cumprir, de ter um compromisso com isso e de fazer crescer essa palavra dentro de você. Palavras são lançadas por todos os lugares, mas uma há de ser plantada. Esse é um louvor que a gente está aí a fazer e que Deus diz muito para mim. A capacidade é sua, irmão. A capacidade é nossa, irmão, de levar o evangelho. A capacidade é nossa, de cada um, de levar o evangelho da palavra do Senhor, levar os louvores. Então leve a capacidade de cada um. Às vezes não fique com inveja das pessoas que às vezes você fala, mas aquela pessoa ora mais, aquela pessoa é abençoada mais, porque ela tem a capacidade de aguentar o fardo a mais. Deus está querendo dizer, se ele tem a capacidade de aguentar um fardo a mais, você também tem. Você também tem. A Bíblia, ela não é literária, portanto interprete-a como Deus quer. E aqui ela fala que o cara transformou 5 moedas em mais 5. Olha que interessante também, porque o homem, ele começou a trabalhar, ele recebeu 5 moedas. Ele recebeu 5 moedas. Dessas 5 moedas, ele transformou em mais 5. Por quê? Quando terminasse de transformar as mais 5, ele falou assim, quando chegasse meu Senhor, eis que chega o Senhor, olha aqui, a palavra fala no versículo 19, abre aspas aí, né? Abre aspas. Depois de muito tempo voltou o Senhor daquele servo e ajustou contas com eles. O Senhor então deixou algo já programado e ele o servo já falou, vou trabalhar então, porque quando o meu servo chegar eu vou mostrar para ele o resultado. E o resultado vai ser melhor do que quando ele me deixou. É isso que você tem que fazer. Isso que nós temos que fazer. Deus ele nos deixou algo na mão. O que? A palavra. Aprendei dele. Pregai dele. Tocai do louvor. Cantai hinos do Senhor. Pois quando ele voltar, ele vai ajustar contas com você. E não fique com medo. Porque aquilo que Deus te deu, a palavra, você vai multiplicar e vai transformar de 5 para 10. Não fique com medo. Não fique com medo. Apenas faça. E Deus ele é muito bom nessa palavra porque ele diz que a cruz que você hoje carrega é conforme a sua capacidade. Não reclame da cruz que você hoje carrega, porque muitas pessoas reclamam da cruz que nós carregamos. Às vezes muitas pessoas falam assim, nossa, mas tá pesado hoje está difícil de carregar essa cruz aí. Mas é a cruz que você consegue suportar. É a cruz que Cristo te deu. E realmente, a cruz que você tem, ninguém pode carregar por você. E a cruz que você tem, não é uma cruz o qual você não consiga carregar. Sabe? A palavra, ela fala assim, no mundo teremos aflições. Na verdade, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, portanto, tem de bom ânimo. Ei, o bom ânimo não é você sorrir apenas. Tô sorrindo, olha que alegria. Só você sorrir. Não, é você transbordar a alegria e transmitir a alegria ao próximo. Amar o próximo como a ti mesmo, demonstrar o amor ao próximo como a ti mesmo, é primeiro, olha só que interessante, eu me amo. Não é assim também não. O que ele quer dizer é o seguinte, passei provação, provas estão vindo, estou alegre demais, estou alegre. Por quê? Porque eu estou passando prova, mas em nome do Senhor. Eu sou também pessoa, na cada prova que eu passo, eu estou glorificando o nome dele. Eu sei que cada glorificação que eu dou no nome dele, o Senhor está comigo. Daí então você olha aquela pessoa sofrendo e você fala, tá sofrendo junto? Você está sofrendo? Então que maravilha. Você vai lá e faz aquela pessoa se alegrar. Não é sorrir, é se alegrar. Eu sempre gostei de fazer as pessoas sorrirem. Quem me conhece já sabe como é que é. Eu gosto de brincar com o pessoal, porque o que eu quero pra mim é felicidade e alegria. Onde eu estiver. Onde eu estiver. Então, se a pessoa ela tá comigo, do meu lado, junto, todo mundo comigo, eu vou fazer as pessoas sorrirem também e alegrarem. Por quê? O que eu quero pra mim é o bem meu também. E o que eu quero pra eles é o bem deles também. Na escola era assim. Começava a alegrar, ria bastante. Brincava muito. Mas olha, eles se sentiam bem e eu também. Deus ele quer que você carregue a sua cruz sem reclamar. Deus ele quer que você faça aquilo que ele desejou para você. Deus ele ama você, ele ama... Deus ele ama eu também, ele ama todos nós.
E portanto a sua fé, ela tem que se basear nisso. A fé é sua. Você tem que trazer essa fé que você tem, porque nós temos fé. Esse amor que você tem, essa fé que nós temos. E trazer e falar, ó, eu tô carregando a minha cruz hoje, tá pesada. É a mesma, né? Mas tá pesada. Hoje ela tá pesada, hoje tá diferente, alguma coisa tá assim. Mas é a mesma cruz. E Deus, ele me deu uma cruz com a qual eu consigo carregar. E olha, se Deus, ele me deu essa cruz é porque ele está confiando em mim, ele está dizendo, ei, você tem capacidade de carregar essa cruz, então carregue com toda a sua fé e força. Pense. Então foram 3 servos. O último, que é o terceiro, no versículo 30, ele fala assim que portanto o servo é um servo mau, é inútil e infiel. Olha só, é um servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Isso é uma palavra que é representada pelo o grande julgamento, e na verdade pelo reino dos céus. Ele está querendo dizer o seguinte, o que quer dizer inútil aqui nessa palavra? Servo inútil e infiel. O que quer dizer sobre essa palavra? Quer dizer o seguinte, eu entreguei a palavra para você, Deus, ele entregou a palavra para você. Deus entrega uma palavra para você, portanto você não faz nada, nada. Você não leva a palavra, você não fala dela, você não leva, você não dá intenção, você não dá interesse, você não demonstra interesse, você também não dá interesse às outras pessoas em levar a palavra. Você não está nem aí para nada da palavra, você não quer saber da Bíblia. Aí você é o que? É um servo inútil. Por quê? O seu trabalho é levar a palavra. Se você não leva, você está sendo o quê? Inútil. Ué. Pessoas dizem isso. Se você está trabalhando, você não faz o serviço que ele manda, está sendo inútil. O que é inútil? É algo que você não consegue fazer? Não, não é isso não. Inútil é quando você não faz aquilo que você devia fazer. Aquilo que foi mandado para você fazer. Aquilo que foi dito para você fazer. Você não faz, serve inútil e fiel. Serve inútil e infiel. E sabe o que é interessante? Tirar isso daqui. Sabe o que é interessante? O interessante é que esse servo inútil e infiel, ele disse assim para o senhor dele, ele falou assim, Senhor, eu escondi a moeda porque o senhor, eu sei como é que o senhor é, duro, bravo. O senhor ceifa onde o senhor não planta. Quer dizer o seguinte, o senhor arranca onde nem planta, onde é seu. Muitas vezes nós colocamos Deus como essa pessoa, como pessoas más. Daí Deus responde você de uma maneira interessante, com a mesma pergunta que você respondeu ele. Ó, ele fala aqui assim, ó. Versículo... Aqui, ó, versículo 26. Não, versículo 26 não. Chegando 24. 24 ele fala, chegando por fim, o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o seu talento. Aqui tens o teu, o que é teu. Olha que é isso, o cara deu ao Senhor com a mesma moeda. Praticamente recebeu o homem com a mesma moeda. Né? Mesma moeda. Olha que interessante. Que interessante. Porque o homem aqui até o ponto ele fala assim, ó, Senhor, o Senhor é mau, o Senhor planta, o Senhor ceifa onde não planta, o Senhor espalha, o Senhor ajunta onde não espalhaste. Quer dizer o seguinte, o Senhor é mau. O Senhor faz coisas que eu sei como é que o Senhor é duro. Daí Deus responde você, porque você fez essa pergunta. Deus responde você da mesma maneira. Ele fala assim, porém o Senhor respondeu, servo mau e negligente, sabais que eu faço, sabias, que ceifo onde não semeia e ajunto onde não espalhei? Ele responde com a mesma pergunta. Por acaso você sabe, que você sabe que ceifo onde não semeei? Ou ajunto onde não espalhei? Você sabe? Se a sua resposta é não, aí Deus vai te responder. Então, não reclame. Se você não vê a obra acontecer, se você não vê o que você fala, mal, tu não reclame.
A palavra vai dizer: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirarei, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque a todo o que lhe dará, todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Tá vendo? A intenção que ele quer dizer assim, aquele que tem será tirado, aquele que não tem será tirado. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte: o compromisso com a palavra de Deus. Se você tem um pouco de compromisso com a palavra de Deus, aquilo que você não tem, que já é compromisso, que não é compromisso, será tirado. Quer dizer o quê? A palavra. O homem ele recebeu só um talento. Só um talento. Mas mesmo assim ele foi tirado e deu aos 10. Por quê? Porque até o ponto, ele está trabalhando, ele está fazendo alguma coisa, ele está fazendo algo útil. Não tá. Ele está pegando aquela moeda que ele transformava e fazia algo inútil. Não. Então, infelizmente, vou ter que tirar de você. Vou ter que dar aos 10. Por quê? Eu acredito que aquele que deu-me 10. Deu-me 10. Tem mais responsabilidade e compromisso do que você, que me tratou da maneira tão rude, grossa e mal. Irmão, às vezes nós temos só pouco. Às vezes nós recebemos também, moeda. E você trata Deus da mesma maneira. Senhor, eu sei que o Senhor é mau, eu sei que o Senhor é ruim, eu sei que o Senhor faz isso, faz aquilo, e o Senhor, sei o que, faz aquilo. Só reclama de Deus. E Deus responde: olha, você tem me visto fazer isso? Não. Seja verdadeiro. Não. Então, não precisa falar. Não precisa reclamar. Não precisa. Sabe por quê? A questão, isso até Deus ensina. O assunto, na verdade, o que as duas testemunhas falam é válido, porque se você viu o que a pessoa ruim fez, e o outro também, se você tem provas contra ela, você disse, ela fez sim, e aquele realmente é válido, ela fez mesmo, tá certo, você está certo. Portanto, se você acusa a pessoa e você vê que ela não fez nada daquilo, na verdade você nem viu, você só ouviu por base, e você fala, ela fez, e na verdade não fez, se você nem viu, você está sendo errado. Você está sendo errado. Portanto, não acusai, e se glorificai a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a rica e grande oportunidade. Porque o tema da palavra, e o tema desses de tudo aqui, na verdade, do sentido que Deus quer dizer para você, qual a sua capacidade em Cristo Jesus? Qual a sua capacidade de levar a cruz? Qual a sua capacidade de receber os talentos? Você aqui, desses 3 homens, qual você se encaixa mais? Você se encaixa na pessoa que recebeu 5 talentos? Você se encaixa na pessoa que recebeu 2? Ou você se encaixa na pessoa que recebeu 1? Olha, se você foi o último, falou assim, eu sou esse último aí. Tem que se tratar, né? Muito bem, né? Tem que conversar com Deus muito bem, viu? Tem que conversar com Deus muito bem. Porque não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus ele está te dando oportunidades. Não tenha medo de arriscar as oportunidades, de levar a palavra. Através das palavras que você levar, você será abençoado. Não trabalhe com a palavra pensando, se eu levar a palavra eu serei abençoado de cá. Não trabalhe com isso, com esse pensamento. Trabalhe com o pensamento de levar a palavra e Deus fala para você, olha, você é um servo bom e fiel. E você fala, Deus, tudo é para ti, honra e glória do Senhor. E eu quero agradecer por ser seu filho e seu servo. Então eu agradeço pela rica oportunidade. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês, para os meninos também, que eu acabei dizendo no começo do vídeo, tá? Obrigado por vocês terem assistido até o final. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Deus abençoe muito a vida de vocês, muito mesmo. Espero que vocês tenham entendido da verdadeira palavra do sentido da vida. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.